A estátua do sonho de Nabucodonosor. O livro de Daniel é repleto de profecias bíblicas que apontam para os tempos do fim e o estabelecimento do reino de Deus. Ele também traz uma das contribuições mais distintas à revelação de Deus. Muitas vezes é classificado como literatura apocalíptica. Um ponto interessante sobre Daniel é que, ao contrário da maioria dos livros do Antigo Testamento, ele foi escrito em duas línguas. Começa em hebraico, possui um trecho em aramaico e termina em hebraico novamente. Mas por que essa informação é importante para o assunto de hoje? O aramaico era a língua corrente na Babilônia naquele período. Por isso, quando se tratava de algo destinado aos gentios, era escrito na língua usada por eles. E o sonho de Nabucodonosor, narrado no 2º capítulo de Daniel, foi escrito em aramaico. Certa noite, Nabucodonosor, rei da Babilônia, teve um sonho que deixou sua mente perturbada. Aquela hora da noite, a corte não se achava reunida, mas ele exigiu que seus magos, adivinhos, feiticeiros e astrólogos comparecessem diante dele. A grande questão é que o rei não contou o sonho, mas exigiu que os seus sábios revelassem o que ele havia sonhado e dessem a interpretação. A esse respeito, os estudiosos se dividem quanto à possibilidade de Nabucodonosor ter esquecido o sonho, o que indicaria um mau presságio segundo as tradições orientais, ou ter apenas retido a informação para colocar seus homens à prova. Vamos a algumas informações interessantes a respeito dos homens que estavam diante do rei. Os magos eram como chefes de magia. Os adivinhos faziam adivinhações por meio de fígados de animais sacrificados, comparando com modelos de argila inscritos. Os feiticeiros usavam magia negra e os astrólogos eram a principal classe de sábios da corte. Além disso, muitos artifícios poderiam ser utilizados para interpretar sonhos, como analisar o vento, o uivo de lobo, o movimento das serpentes e a direção tomada por uma flecha quando caía. Mas tudo isso, é claro, só era feito quando os sábios conheciam o sonho em questão. Os sonhos eram levados muito a sério, sendo considerados mensagens dos deuses, e por isso era tão importante entender seus significados. Os intérpretes convocados por Nabucodonosor não puderam atender o pedido do rei, que, furioso, ordenou que todos os sábios da Babilônia fossem mortos, o que incluiria Daniel e seus amigos. Bom, a essa altura, já conhecemos a coragem de Daniel. Ele pediu um prazo para que pudesse orar ao seu Deus. E, naquela noite, as coisas que estavam ocultas aos sábios da Babilônia foram reveladas a Daniel. O jovem judeu teve uma visão acerca do sonho de Nabucodonosor. Mas que sonho era esse, afinal? Nabucodonosor havia sonhado com uma grande estátua de aparência terrível. Essa estátua, em formato de homem, possuía a cabeça de ouro fino, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro misturado com barro. Enquanto Nabucodonosor observava a estátua, uma pedra se soltou e esmigalhou os pés da estátua. Logo tudo foi despedaçado, virou pó e foi levado pelo vento, sem deixar vestígios. A pedra se tornou uma montanha e cobriu toda a terra. Cada parte da estátua representava um reino, e cada reino apontava para um período específico da história. A cabeça de ouro representava o próprio Império Babilônico, a única parte a ser interpretada bem objetivamente. O ouro foi muito sugestivo para representar a Babilônia, já que era conhecida por sua ostentação, luxúria e riquezas. O restante do sonho foi interpretado de maneira mais generalizada, sem identificação de nomes, mas há uma interpretação bem popular acerca do restante do sonho. O peito e os braços de prata representavam o Império Medo-Persa, que uniram forças para conquistar a Babilônia em 539 a.C. Assim como a prata é inferior ao ouro, esse reino era inferior em riqueza e ostentação, mais grande no domínio mundial e extensão territorial. Em terceiro lugar, temos o ventre e a coxa de bronze. Essa parte da estátua representava o Império Grego, que, liderado por Alexandre o Grande, conquistou o Império Medo-Persa. Um detalhe importante para ser destacado é que os soldados gregos são conhecidos por vestirem armaduras, capacetes, escudos e machados feitos desse material, o bronze. As pernas e os pés representavam o Império Romano. Visto que as pernas são a maior parte do corpo humano, essa simbologia destacava um reino extenso. E Daniel também destaca que seria um governo muito mais forte que todos os outros, sendo influente ao ponto de se estender das pernas até os pés da estátua.
quando se misturava com o barro. A mistura de materiais aponta para o fim do Império Romano, quando todo o território governado por Roma se dividiria em uma mistura de nações fortes e fracas, povos desunidos, já que o ferro e o barro não se misturam. Quando a pedra se solta, ela acerta, em primeiro lugar, os pés da estátua, que significava que algo aconteceria em um período muito específico da história. Essa pedra é Cristo. É Ele quem destrói os reinos deste mundo, não deixando nenhum vestígio para trás, e instaura o reino eterno. No sonho, após destruir a estátua, a pedra se tornou uma grande montanha e encheu toda a terra. Da mesma forma, toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. O surgimento da montanha, que no Antigo Testamento simboliza um local de encontro com a divindade, é uma comprovação de que, no reino de Deus, o Criador e a criação se encontram. Se você se preocupa com um governo de homens ímpios ao redor de todo o mundo e teme ameaças de guerra e destruição, se lembre que é Deus quem decide o resultado da história. Seu reino é indestrutível, eterno, e aqueles que nele confiam e se refugiam estarão a salvo. A estátua simboliza o domínio humano sobre a criação, mas quando chegar o tempo determinado, a derrota de tal domínio será total, sem deixar vestígios. Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações. Nos siga em nossas redes sociais e baixe o aplicativo da Bíblia em seu tablet ou smartphone. E até a próxima!